As funções do corpo astral. Capítulo 6 do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, do Dr. Taimni. É o que veremos hoje. E é um dos capítulos mais legais, na minha opinião. Antes de a gente continuar, apenas gostaria de deixar aqui o recado, né, que como o final de junho e todo o mês de julho a Sociedade Teosófica vai estar em recesso, então nós não teremos as aulas diárias às 19h30, como normalmente temos, no canal Sociedade Teosófica, no YouTube. Se você quiser, pode entrar no meu grupo, que é o showdeideias.com/grupo, e lá eu coloco sempre um vídeo por dia do canal Resumos Teosóficos, que é um canal bem legal, que pega essas aulas e resume, né? Então, para você não ficar sem aulas diárias, você pode participar através do grupo aí. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso estudo aqui do funções do corpo astral. Neste capítulo, trataremos das funções do corpo astral, o componente seguinte de nossa constituição. Como foi mostrado no segundo capítulo, este corpo vem logo após o físico, quando da periferia penetramos no centro do nosso ser. É composto de matéria pertencente ao plano astral, e matéria de todos os 7 subplanos desse plano entram em sua composição. Quando desenvolvemos faculdades clarividentes pela vivificação dos chakras no duplo etérico, ficamos aptos a entrar em contato com o plano astral e a examinar seus fenômenos com o auxílio dos sentidos pertencentes ao corpo astral. Exatamente como fazemos no caso do mundo físico com os nossos sentidos físicos. Visto estarmos considerando o assunto sob o especial ponto de vista da autocultura, não é necessário descrever aqui a aparência e constituição do corpo astral, o que pode ser encontrado em qualquer livro elementar de teosofia. Um conhecimento detalhado e exato da constituição e do trabalho do corpo astral só se torna necessário quando desenvolvemos nossos poderes clarividentes pelos métodos apropriados e necessitamos usar este corpo no plano astral como um veículo independente da consciência. É mister tratar aqui somente de fatos e dados que serão necessários à compreensão de nossa natureza de desejo e emoções, e assim ajudar-nos a purificar e controlar o corpo astral, pois o controle dos desejos é uma das tarefas mais difíceis e necessárias que o candidato à iluminação tem de empreender desde o começo e que é completada somente quando ele está quase no limiar do nirvana. Nossos sofrimentos e provações mais severos originam-se de nossa luta com nossa natureza de desejos. E aquele que obtiver o domínio de seus desejos já muito terá avançado no caminho da libertação. E isso é uma das coisas que Buda mais bate na tecla, né? Nos seus ensinamentos no livro Dhammapada, sobre o desejo, né? O desejo, na realidade, o apego, são os desejos, e a aversão são os dois maiores grilhões que prendem o homem, a ilusão. A fim de compreendermos a parte representada pelo desejo em nossa vida, examinemos preliminarmente algumas funções elementares do corpo astral. A mais simples de suas funções, geralmente não reconhecida, é a conversão das vibrações do plano físico, através dos 5 sentidos, em sensações. De acordo com a ciência moderna, as vibrações captadas pelos órgãos dos sentidos são conduzidas, ao longo dos nervos, aos centros correspondentes no cérebro, e aí ocorre a misteriosa transformação que faz essas vibrações aparecerem como sensações na consciência. Os ensinamentos do ocultismo são, neste ponto, um tanto diferentes, porque o ocultista, devido à sua visão mais ampla, está apto a pesquisar essas vibrações bem mais longe do que o cérebro físico. O ocultista concorda com o fisiologista quanto à transmissão das vibrações, desde os órgãos dos sentidos até correspondentes centros cerebrais. Mas ele afirma, baseado em suas investigações, que as vibrações são refletidas do cérebro denso no cérebro refletidas do cérebro denso no cérebro etérico e dos centros etéricos no cérebro. São novamente refletidas nos centros astrais correspondentes. E é somente quando atingem os centros astrais que elas aparecem como sensações. Ou seja, tem o corpo físico, os 3 subcorpos do corpo físico seria os elementos sólidos, líquidos e gasosos, e os 4 subcorpos etéricos, que se vê como a aura, né, ou até aquela foto Kirlian, também. São os subcorpos etéricos do corpo físico, e dele refletido então
para o corpo astral, né? Onde ele aparece como sensações. Todos os órgãos de sensação estão situados no corpo astral, e a conversão das vibrações físicas em sensações é, por conseguinte, uma das funções importantes e primordiais do corpo astral. Os centros do corpo astral, que ocasionam a transformação, não devem ser confundidos com os órgãos dos sentidos do corpo astral, pelos quais as impressões são recebidas do plano astral no exercício dos poderes de clarividência e clareaudiência. Esses centros, ligados aos órgãos físicos dos sentidos e que convertem vibrações físicas em sensações, formam um conjunto separado e independente, tendo vindo à existência muito mais cedo no decorrer da evolução, junto com o sistema nervoso simpático. Seria uma espécie de chakras do corpo astral. Chegamos então a um outro estágio na série de transformações pelas quais as vibrações puramente físicas atingem a consciência que está no interior. Algumas dessas sensações permanecem como meras sensações e se refletem mais uma vez no interior, no corpo mental, onde aparecem na mente como percepções comuns. Mas no caso de outras sensações, a qualidade peculiar indicada pelas palavras agradável e desagradável, que vai conduzir a apegos e aversões, né? Aparece com as sensações e é percebida pela mente como sensação agradável ou desagradável. Tais sensações são chamadas sentimentos, ou eu colocaria como emoções, né? Porque uma nomenclatura e sentimentos seriam sentimentos mais elevados, enquanto emoções englobam todas essas, desde sensações até emoções comuns, até sentimentos. Mas ele usa aqui sentimentos. Mas mesmo até esse estágio, isto é, o aparecimento de prazer ou dor, a sensação é ainda uma sensação, embora chamada por nome diferente. Vemos assim que a segunda função do corpo astral é adicionar a qualidade agradável ou desagradável a certas sensações e convertê-las em sentimentos que são prazer ou dor. Nesse ponto, uma transformação fundamental, primordial, pode ocorrer na consciência. Junto com a sensação de prazer ou dor, pode vir um desejo de experimentar esse prazer novamente, o apego, ou evitar a dor, a aversão. Esse é o desejo em sua forma mais simples, mais elementar. Cumpre notar que a transformação que envolve atração ou repulsão é ligada tanto ao corpo astral quanto ao mental. O elemento mental, mesmo sob a forma primária de desejo, é devido à presença da memória ou antecipação, sem a qual o desejo não poderia nascer. À medida que mais e mais fatores mentais entram na interação entre sentimentos e pensamentos durante a nossa evolução, os desejos tornam-se mais e mais complexos e representam um papel progressivamente mais predominante em nossa vida. Quer dizer, a nossa mente ela guarda na memória aquela sensação e a classifica como desejável ou indesejável. E se ela é agradável, ela é desejável, ela então vai gerar desejo para que haja a repetição daquela sensação. E ao contrário também. Seria um estudo psicológico muito interessante pesquisar o desenvolvimento de todas as espécies de desejos e analisá-los em seus componentes mais simples, mas como isto não tem importância para o assunto em pauta, não necessitamos entrar nessa questão. A razão de termos entrado nesta questão tanto sutil e tentado pesquisar a gênese do desejo é que podemos nos habilitar a compreender a natureza do desejo, bem como saber claramente onde aplicar o freio na série de transformações em nossa consciência quando desejamos controlar o desejo. Tomemos alguns exemplos concretos para explicar o que queremos dizer e suponhamos que eu me sente para uma refeição. Um determinado item em meu alimento entra em contato com meu paladar, afeta as papilas do gosto, principia vibrações físicas que vêm a aparecer como uma determinada sensação no corpo astral. Se o prato é saboroso, a sensação causada naturalmente será agradável. Quando acaba o prato, a sensação desaparece, mas a memória, a vista do mesmo prato ou por associação de ideias, pode no futuro despertar o desejo de experimentar essa sensação novamente, desejando ter o gosto dessa iguaria, como eu comentei anteriormente. Tomemos outro exemplo. Saio para um passeio e ao passar por um jardim, noto um determinado odor que agrada ao meu sentido do olfato. Desvio-me e encontro a flor da qual emano cheiro. Então, desejo possuir em meu jardim essa árvore, de modo que eu possa ter outra vez a sensação agradável do cheiro. Tais exemplos podem ser multiplicados, mas esses dois servem para ilustrar o ponto em questão e possibilitar-nos a entender o princípio fundamental do controle dos desejos. Ver-se-á que em tais casos é atingido um
ponto em que a sensação agradável ou desagradável aparece na consciência. E esse ponto é atingido inevitavelmente por todos os que passam pela experiência, porque não podemos andar com vias sensórias fechadas. A mudança na consciência, contra a qual aqueles que desejam sem desejo devem estar em guarda, e se possível prevenidos, é a atração e a repulsão, exatamente. O apego e a aversão. O aparecimento do desejo de experimentar a sensação, se for agradável, e evitá-la, se for desagradável, quando andamos pelo mundo e atravessamos toda a espécie de experiências, as vibrações que elas nos impõem, de todos os lados, devem produzir as sensações que lhes correspondem, e algumas dessas serão sentidas como agradáveis ou desagradáveis. Digo algumas porque essa qualidade de prazer ou dor não caracteriza todas as sensações. A maior parte de nossas sensações visuais ou auditivas não são nem agradáveis nem desagradáveis, são apenas o que se chama percepções neutras na mente. Até queria colocar aqui um exemplo, que outro dia eu estava num local, assim, com árvores e uma vista para uma lagoa. Eu estava com uma pessoa e ela falou, olha, que gostoso, que bom que seria morar nesse prédio. Tinha um prédio ali do lado, né? Para poder ter isso todos os dias, né? E eu falei para ela, eu não nutro mais tanto essas ilusões, mas porque, na verdade, que eu já notei, né, já através da experiência, que quando a gente acaba morando num lugar, a gente acaba nem vendo mais aquilo que está perto ali, que está do lado, né? Então, na verdade, eu venho aqui de vez em quando e aproveito aqui. Até porque a gente está nesse momento agora, né? Ficar pensando em que seria bom morar aqui para ter isso todos os dias, a gente está projetando o futuro e deixando de aproveitar o presente, que é onde a gente está agora aqui, aproveitando esse local, né? Aí a pessoa se justificou um pouco, tal. E logo em seguida ela falou, aqui... eu falei, né? Porque viveu o presente, né? A eternidade. E ela falou, aqui perto, ali embaixo, ó, mora tal pessoa, ela falou pra mim. E aí eu não falei nada, né? Mas também, na minha reflexão, do mesmo jeito que tinha se projetado no futuro, naquele momento ela projetou também no espaço, né? E a gente, por exemplo, vê que a vivência na eternidade, ou seja, no não tempo e no não espaço, é a vivência na eternidade, né? E naquele momento eu tive ali um exemplo de como se projetar no tempo e depois se projetar também no espaço. Ou seja, ela estava naquele local que achou tão bonito, primeiro projetou o futuro em talvez querer morar ali, e depois projetou o tempo não estando mais ali, sim estando com a sua mente pensando em quem que morava ali perto e não mais estando naquele local, estando no momento presente no local presente, né? Eu achei bastante curioso isso. Aquele momento, um local tão legal que a gente estava, aquela pessoa conseguiu sair dali duas vezes, uma no tempo e uma no espaço, né? Ou seja, não aproveitar aquele momento presente. Então, continuando. A maior parte de nossas sensações visuais ou auditivas não são nem agradáveis nem desagradáveis. São apenas o que se chama percepções neutras na mente. O homem que não compreende a natureza do desejo ou não está resolvido a controlá-la, se vê constantemente envolvido nas atrações e repulsões, cadeias que o prendem aos mundos inferiores, a roda de nascimento e morte. Enquanto o sábio, tendo se tornado sem desejos, anda pelo mundo, entre as mesmas atrações, passa pelas mesmas experiências, no entanto, por não permitir que sua mente estabeleça qualquer conexão com os objetos do desejo, permanece livre. É necessário compreender que não há mal em sentirmos prazer quando temos certas experiências. O prazer é o resultado natural dos contatos entre o corpo e os objetos que causam o prazer. A dificuldade aparece quando permitimos nossa escravidão a um objeto pelos laços de atração ou repulsão. Do que foi dito acima, se deduz que o homem, bastante forte para não ser afetado por prazer ou dor, enquanto vive entre os objetos que dão prazer ou dor, é o verdadeiro vairagi, não aquele que teme ser apanhado na rede do desejo e se conserva afastado. Esse homem terá cedo ou tarde que se pôr em campo aberto entre as tentações, para aprender a colocar-se acima delas. Se esse é o procedimento apropriado para aqueles que já têm força suficiente
e estão acostumados a controlar o desejo, o principiante pode achar mais fácil, para combater um determinado desejo, afastar-se do ambiente cheio de tentações, que esteja bastante forte para resistir-lhe. Um ébrio que fica na companhia daqueles que são viciados na bebida achará muito mais difícil abandonar o mau hábito e faria bem em se colocar em princípio numa atmosfera pura e sóbria. Mas ele realmente não terá vencido o seu desejo enquanto não puder frequentar incólume a companhia de ébrios no meio de todas as tentações de um bar moderno. Trataremos agora da relação desejo e vontade, o que pode parecer ao leitor assunto de interesse puramente teórico e, portanto, irrelevante para o problema da compreensão da autocultura, mas tal não acontece. O conhecimento que nos habilita a enxergar melhor a natureza do desejo é essencial para uma tentativa de efeitos práticos de seu domínio. E uma pessoa que tenta ter sob controle seus desejos sem tal conhecimento é tão louca e terá tão pouca probabilidade de sucesso em seu empreendimento quanto o general de um exército que penetre em território inimigo sem qualquer noção do terreno, da disposição das tropas adversárias e dos seus pontos fortes e fracos. Então a gente para por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua então para tratar dessa relação de desejo e vontade. Então, antes de seguirmos para nossa meditação de encerramento, gostaria então de deixar novamente aqui o aviso, né, que se você quiser continuar tendo o conteúdo das aulas Sociedade Teosófica durante o recesso, você pode entrar no grupo showdeideias.com/grupo e lá você vai receber um vídeo por dia, em média, de resumo de aulas teosóficas que já ocorreram e que vem de forma resumida e mais compacta. E também deixar aqui o convite para baixar o meu livro, que está na Amazon, e você pode acessar pelo link showdeideias.com/livro. Vamos lá então para a meditação de encerramento. Então, convido você a se colocar em uma posição confortável, estável, com os pés bem apoiados no chão, as solas da coluna ereta, respiração lenta, livre, desimpedida, profunda, abdominal, língua no céu da boca, articulações livres, desimpedidas, ficando pulsação, ficando energia, vibração, circula pelo corpo. Calor que emana do centro do peito. Olhos fechados. Pacificada a emoção. Vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir.
todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sencientes. Agora permaneça por mais quanto tempo quiser.